Nós estamos de volta e continuando a série de entrevistas com os representantes do Norte de Minas na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados. Hoje a gente recebe aqui o deputado estadual Paulo Guedes, do Partido dos Trabalhadores, ele que está no terceiro mandato como deputado estadual. Boa tarde para o senhor, obrigado pela presença. Bom, Paulo, deixa eu já começando, o senhor já está no terceiro mandato, está na política desde os 20 anos de idade, né? Já ocupou muitos cargos importantes, inclusive como secretário de desenvolvimento da região, e sabe que o país enfrenta uma crise política, uma crise econômica. Como que o senhor está acompanhando esse momento do país aí? Boa tarde, seja bem-vindo. Nós estamos assistindo com muita tristeza, né? Primeiro que grande parte dessa crise vem do pós-golpe, né? Houve um golpe no Brasil, os perdedores não aceitaram o resultado das eleições, né? E isso tem trazido muita tristeza para o povo brasileiro. Primeiro que pararam as obras, pararam programas importantes depois que aconteceu a retirada da presidenta Dilma do poder. A gente tem assistido isso com tristeza, porque a gente vinha num momento muito bom na construção, na reconstrução do país, com oportunidades para os jovens, com programas importantes como o FIES, o ProUni, programas de geração de renda. Nós tiramos 40 milhões de pessoas da pobreza, né, nos governos anteriores de Lula e Dilma. Geramos 22 milhões de emprego com carteira assinada, com o programa Minha Casa Minha Vida, com tantos programas como o Luz para Todos, que melhoraram a vida do povo. E depois que aconteceu esse golpe, nós estamos vendo programas importantes sendo paralisados. Por exemplo, o Leite pela Vida foi paralisado, tem 9 meses, só agora que o governo federal sinalizou a retomada do programa, né? Inclusive fizemos matéria lá em São Francisco mostrando, né, justamente, as pessoas preocupadas. Além do Leite pela Vida, foi reduzido para o orçamento do ano que vem o recurso, por exemplo, do Bolsa Família, está menor do que foi os anos anteriores, né? Foram cortados programas como os programas do Minha Casa Minha Vida, tanto urbano como rural, praticamente estão paralisados, né, há 2 anos. Cortaram também programas de abastecimento de água, como a construção de cisternas. Nos governos anteriores de Lula e Dilma, nós construímos 1.400.000 cisternas, né, no norte e no nordeste, ou seja, nessa região de Minas Gerais e em todo o Nordeste brasileiro. Só em Minas Gerais foram mais de 140 mil cisternas que nós fizemos aqui. Tem um déficit ainda de 40 mil para ser feitos e no orçamento do ano que vem não tem recursos para esses programas. Agora, o senhor faz uma crítica ao governo federal, mas o governo do Estado, que é administrado pelo PT, também passa por dificuldades, né? Inclusive com dificuldade para pagar o 13º do funcionalismo. Como que o senhor vê a situação do nosso Estado? Tudo isso é fruto dessa crise, né? A crise política, a crise institucional e a crise econômica, né, que abalou o país, principalmente pela falta de iniciativa do governo federal nesses últimos 2 anos. Ou seja, você não está tendo programa que estimula o crescimento. Pelo contrário, né, programas que geravam renda, que distribuía renda, que fazia o comércio, aquecia o comércio, foram paralisados, como eu falei aqui do Minha Casa Minha Vida e de tantos outros. Ou seja, nós precisamos retomar a economia. Então a economia está paralisada. Quando a economia está paralisada, todo mundo arrecada menos. O comércio vende menos, as prefeituras arrecadam menos, o Estado arrecada menos. E aí você entra naquela depressão econômica, é o que está acontecendo hoje no país. O Estado de Minas Gerais, como tantos outros estados, passa por muitas dificuldades. O governador tem feito um esforço muito grande para colocar as contas em dias, para manter os serviços essenciais em funcionamento. Pois é, com relação aos salários, o senhor que acompanha de perto, tem um bom contato com o governador, como que está essa situação? Tem uma decisão jurídica que pode beneficiar para resolver essa situação? Nós estamos aguardando, está em tramitação, foi votado ontem no Senado, estamos aguardando a aprovação hoje pela Câmara dos Deputados de um projeto da securitização. Se esse projeto for aprovado, Minas vai ter um saldo de mais de 3 bilhões de reais, o que daria para quitar, por exemplo, o 13º salário, que o governador ainda não tem dinheiro em caixa para fazer o pagamento. Agora, o senhor falou de recursos aí, tem um projeto que é da sua autoria, que pretende mexer na chamada Lei Robin Hood, né, que distribui os valores para os municípios. Como que está esse projeto, deputado? O projeto está em tramitação na Assembleia Legislativa, é um projeto muito importante, vocês podem pesquisar, é o 4773, ele
muda toda a distribuição de ICMS em Minas Gerais. Ou seja, a lei hoje, 75% é na produção, é no VARF, isso você não pode mexer. Mas em 25% o Estado pode mexer. É nesses 25% que nós estamos mexendo, que é a conhecida Lei Robin Hood. Isso poderia ser um alívio para os municípios? Com certeza, porque quando foi criada a Robin Hood, o objetivo era tirar dos mais ricos para ajudar os mais pobres. Até ajudou um pouco, mas no decorrer do tempo eles foram fazendo mudanças que só beneficiam os municípios mais ricos. Para você ter uma ideia, o ICMS ecológico, o norte de Minas tem 50% de cobertura vegetal. E nós devíamos receber 1% desse ICMS ecológico vir para os municípios onde tem parques no norte de Minas. E os critérios adotados hoje são antigos, faz com que, por exemplo, um pequeno parque em Belo Horizonte receba muito mais recursos, né? Chega uma distorção de 5.000 vezes com relação aos parques do norte do estado. Então nós estamos corrigindo isso tudo, fizemos uma lei que aos poucos, por exemplo, ninguém perde no primeiro momento, assim que ela for aprovada, ou seja, o que o município recebeu no ano de 2017, ele está garantido para receber no ano de 2018. O que é que vai ser redistribuído? Vai ser redistribuído o crescimento. Então, toda vez que tiver um aumento de receita, esse crescimento cai numa conta específica que redistribui pelo critério de DH e população. Isso vai fazer com que, num prazo de 10 anos, nós vamos ter todos os municípios mineiros recebendo, na média, de 70% do que recebe hoje todo o estado. Ou seja, tem municípios que recebem 10 mil per capita e nós temos municípios como Novo Cruzeiro que só recebe R$100 e poucos per capita. Então, a diferença é muito grande. É como se o sujeito que nascesse em Betim fosse muito mais importante do que o sujeito que nasce em São João das Missões. Então, nós estamos corrigindo isso com essa lei para ter pelo menos um equilíbrio. E esse equilíbrio vai permitir que a gente vai ter todos os municípios recebendo pelo menos 70% do ICMS. O senhor citou São João das Missões, que é a sua cidade natal, e eu queria falar um pouquinho sobre esses municípios que são mais castigados pela seca, né? Principalmente ali no extremo norte. Falar um pouco dessas obras estruturais que todo mundo espera, a barragem de Berizal, a barragem de Juramento, como que estão essas questões, deputado? Já se tocou... De Juramento, perdão, de Congonhas, né? Congonhas, que não foi feita ainda. A barragem de Congonhas, né, e a barragem de Berizal, elas foram paralisadas ao longo do tempo muito pela burocracia, não por falta de recurso. Hoje sim por falta de recurso, mas no passado até tinha recurso. Mas a legislação ambiental, primeiro que as duas obras foram embargadas, Berizal por questões ambientais e Congonhas, todas elas projetadas e iniciadas no governo Fernando Henrique, ou seja, é coisa de que vem se arrastando há muito tempo, né? Congonhas foi licitada com um projeto básico no governo FHC. Logo depois que começou o governo Lula, o Tribunal de Contas embargou a obra, não deixou ser feita. Teve que refazer todos os projetos. Eu era diretor do DENOX na época, refiz os projetos de Congonhas, projeto executivo, EIA-RIMA, ambiental. De Berizal, a obra também estava paralisada, iniciada no governo Fernando Henrique, com ferragens expostas. Você esteve lá, você conhece esse problema de perto. O vertedouro está lá? Quando eu estava como diretor do DENOX, eu concluí o vertedouro, nós concluímos a tomada d'água, garantimos a parte de concreto que está lá pronta. Berizal, por exemplo, só precisa do fechamento e dos aparelhos hidromecânicos. Então, o que é que precisa, no meu entender? Teve uma reunião esses dias da maçonaria e eu sugeri ao Ministério Público para retirar parte das condicionantes. O problema é que a burocracia é tanta que as condicionantes impostas em barragens como Jequitaí, Congonhas e Berizal chegam a ser 2 vezes os valores da própria obra. Então nós temos que dar uma mexida nesse sentido. Ok, Paulo, a gente já está chegando ao final aqui, mas claro, tem um espaço aqui para o senhor falar dos próximos desafios. O que vem aí para 2018? Quais são os projetos mais importantes? Primeiro, nós estamos fazendo um projeto importante para garantir o abastecimento de água de Montes Claros, né? A Copasa há 30 anos não fazia nenhum investimento em Montes Claros e nós estamos fazendo um grande investimento agora de mais de 140 milhões de reais, que é a adutora que vai levar até o rio Pacuí, que se Deus quiser estará pronta em agosto do ano que vem
e se chover bastante aí e a nossa barra de juramento pega água suficiente para segurar até lá, a partir de agosto do ano que vem, nós não vamos ter mais racionamento em Montes Claros. Então, é um projeto importante. Outro projeto importante, a ponte sobre o Rio São Francisco, o governador já autorizou a licitação, está em fase de licitação a ponte sobre o Rio São Francisco. Em qual cidade? Entre São Francisco e Pintópolis, né? A ponte sobre o Rio São Francisco. Também o projeto da 479, que é a estrada que liga Januária à Chapada Gaúcha. São mais de 160 quilômetros e é um sonho daquela região e o governador já autorizou a licitação do projeto dessa obra. Também, uma notícia boa é o helicóptero do SAMU, anunciado pelo governador sexta-feira, no dia 8 dos Gerais, além das 26 ambulâncias novas que já foram entregues esse ano, e estamos batalhando para mais recursos também para o próximo ano. Ok, deputado, a gente agradece a sua participação aqui. Muito obrigado, boa tarde e mais sucesso aí em 2018 para a gente. Eu que agradeço, Délio. Muito obrigado à InterTV.